Vamos lá, então, para The Last of Us, episódio 2, Infectados, né? Eu tô impressionado com a série, ela tá sensacional. Gente, a série tá demais, é verdade, assim. Se você não assistiu ainda, assista. Ah, mas eu nunca joguei, eu não conheço o jogo. A série foi feita para aqueles que amam o jogo e para aqueles que também nunca jogaram e talvez nem nunca vão jogar. Mas enfim, você pode assistir, você pode acompanhar sem nenhum problema, você não vai ter nenhuma perca, assim, porque você vai entender o que está acontecendo. Você não precisa ter jogado para saber o que está acontecendo ali. Então nós temos, assim, eu acredito que vai ser estudado, vai ser usado como exemplo para estudo de uma série de coisas no campo dessa arte, né? Porque, assim, questão de câmera, filtro de cores, ele muda constantemente. Você pode ver que os 2 prólogos, né, que nós tivemos, que foram sensacionais para começo de conversa, né? O prólogo da entrevista da década de 60 no episódio 1 e o prólogo de Jacarta agora no episódio 2 é fantástico, é sensacional. Né? E você vê que é um filtro amarelo, as duas, eu não consegui pegar a imagem. A imagem. Ou, quer dizer, você não conseguiu pegar um pouco... Daí é difícil de pegar tudo certinho, né? Mas, enfim, você vê que os 2 prólogos eles têm um filtro amarelo, que dá uma ideia de curiosidade, alguma questão de novidade e tal. É muito interessante você fazer um estudo de cores. Tem algumas páginas que eu estou seguindo que fazem esse trabalho de fazer uma análise dos filtros que são usados ao longo do episódio. Então, achei muito interessante, né? Nós descobrimos, então, a origem da infecção, né, através do prólogo lá em Jacarta. Aterrorador, sinistro, né? Aterrorizador. Aterrorizante, assim, porque da mesma forma como aquela entrevista do episódio passado tinha algo assim despretensioso, tinha uns toques de humor, de repente ele vai assumindo um grau de seriedade que todo mundo fica calado, até eu, meu Deus do céu. O que esse cara tá falando isso? Se acontecer essa epidemia, estamos mortos, acabou, não tem o que fazer, né? Nesse episódio a gente vê a atuação dos 2 dos atores indonésios ali foi sensacional. Foi sensacional. Porque a médica ali, ela foi demais, assim. Na cena ela faz uma autópsia, ele vai dar uma olhada no corpo, né, da mulher infectada. Depois, quando tem a cena onde ela está sentada no sofá, é um plano onde pega ela e vai aproximando muito, você quase nem percebe que a câmera está avançando em direção ao rosto dela, né? Sim. E você vai vendo a discussão, a conversa, e assim, quando ela fala que a única coisa que você pode fazer é bombardear a cidade com todo mundo que está dentro, e ela, assim, né, ela com o chá tremendo ali e tal, é muito, muito impactante, assim, né? Você se sente ali, meu Deus, ela tá pedindo para destruir todo mundo, inclusive ela, matar ela também, né? Aí ela pede para que ela possa ir encontrar os familiares, porque ela sabe o que vai acontecer. E ela mesmo fala, destrua tudo, né? Vamos destruir, porque do jeito que eu vi o negócio ali, não vai ter como fugir disso, né? Tá todo mundo fadado a se contaminar, a morte, enfim, né? Então, assim, esse prólogo foi sinistro e muito impactante, assim, né? Se eles continuarem fazendo prólogos, eu não sei se isso vai até o final da série, né? Vimos em 2 episódios com um padrão muito semelhante, então talvez isso continue, mas assim, é uma maneira, tudo isso não está no jogo, né? Então é bem interessante você ver preenchendo algumas lacunas, dando algumas respostas, né? Isso eu acho bem, bem interessante. Para nós que vivemos em um mundo pós-pandêmico, olhar tudo isso, né, assistir tudo isso, dá um... né, assim, a gente fica um tanto quanto angustiado vendo algumas coisas ali, né? Principalmente esses 2 prólogos aí, com certeza traz aqueles gatilhos de pandemia ainda, sim, né? Porque para nós ainda está super recente e o jogo ele nem é da época da pandemia. Não, né? o jogo original é de 2013, remasterizado para o PS4, foi feito originalmente para o PS3 em 2013, remasterizado para o PS4 em 2014. Então,
Então é um jogo já antigo, né? que também nem tinha ideia do que iria acontecer, né, nos anos de 2020 e 2021, mas nós que vivenciamos isso, que saímos, estamos num mundo pós-pandêmico e ainda está super recente, para nós ainda dá aquelas angústias, assim, a hora que a médica fala nesse segundo episódio, né, a hora que ela vai olhar o corpo e tal, e que ela acaba dando ali, né, aquele diagnóstico terrível e tudo mais, tudo isso mexe um pouco com a gente ainda, né? Então a série, ela veio num momento muito... É um Eles gosto tiveram amargo, né? é um gosto amargo na gosto boca, amargo. mas enfim, eles tiveram o timing perfeito para a série. Eu acho que esse é o timing muito bom, assim. E como a gente sempre disse, né? Séries da HBO, gente. Se você não assiste séries da HBO, vocês precisam assistir, porque, assim, série boa, série bem feita, série que eles não poupam dinheiro, porque eles gastam muito dinheiro nessas séries e elas são boas, não adianta. E The Last of Us tá ganhando o coração de todo mundo, assim, quem tá acompanhando, quem era, claro, fã do jogo e tá acompanhando, está amando, tá gostando da adaptação, né? A maioria, pelo menos, né? A gente sabe que ninguém é unanimidade, mas, enfim, até agora tá muito bom. Os caras estão sabendo fazer o negócio, estão sabendo fazer uma adaptação bem decente, assim, bem legal. E vocês sabiam que eles queriam fazer um filme disso muito antes, né? Há muito tempo atrás, de The Last of Us. Eles queriam, inclusive, fazer com que a Maisie Williams, a Arya Stark, né, de Game of Thrones, quem assistiu Game of Thrones sabe de quem eu tô falando, a Arya Stark, né, que é a Maisie Williams, fosse a Ellie, né? Só que não deu certo. Era para ser o Sam Raimi ainda para fazer o filme, mas acabou não dando certo e ainda bem que não deu certo e que agora está sendo a série dele. Eu acho que está sendo melhor, tá? Então, o pessoal está comentando aqui que o prólogo dá mais medo que os zumbis, né? Então, assim, verdade. Então, são 9 episódios, tivemos 2 até agora, Sim. faltam 7, né? Vai até começo de março a primeira temporada. E, assim, tá muito interessante porque, ao mesmo tempo que tem cenas coreografadas com o jogo, que o pessoal na segunda-feira já coloca ali a cena do jogo, que é a cena da série, as falas são as mesmas, o trajeto é muito parecido, ela está tomando alguns caminhos diferentes, que eu acho que é legal, porque não pode ser uma cópia do que a gente já sabe que vai acontecer lá. Até porque tem coisa que funciona no jogo, mas tem coisa que não vai Exatamente. funcionar dentro de uma série, né? Dentro de um programa televisivo. Então, eles, até agora, eu acho que eles estão fazendo essas quebras muito bem feitas e essas trocas daquilo que aparecia no jogo, que quem jogou também bem por dentro e que sabe quais são as cenas, mas eles conseguem mostrar para o jogador quais são as cenas que eles se apropriaram e de qual momento do jogo eles estão tratando ali. Sim. Né? Para quem quer saber mais do jogo, eu e o Josh estamos jogando, fazendo a gameplay na terça-feira lá na Twitch, exclusivamente lá na Twitch, para não passar vergonha em mais de uma rede, então a gente joga só na Twitch. Né? Só na Twitch. Ontem nós chegamos até o final do segundo episódio, né? Então quem estava com a gente ontem já viram a diferença, né, do episódio para o jogo. Então a gente vai fazendo, tentando acompanhar mais ou menos até onde vai o jogo. Sim. O episódio da semana a gente joga na terça-feira para poder, com uma série de problemas técnicos, mas a gente está resolvendo aos poucos, aí está interessante, né? O Latam e a Larissa estão ali sempre com a gente, ali acompanhando as nossas mortes, as dezenas, né? Então, toda terça-feira na Twitch, por enquanto, eles estão jogando The Last of Us, acompanhando a série. E se eu fosse você, eu não perderia, porque você vai dar risada, porque eles não são bons jogando e eles passam um pouco de vergonha, mas tá tudo certo. Eu falei pro Jorge que a gente tem que treinar mais, porque eu nunca joguei, assim, não terminei o jogo, não zerei o jogo, né? A gente começou a jogar e parou logo no começo e tal. E aí eu falei pro Jorge, vamos treinar, porque tá muito ruim. Assim, eu tô acostumado com outra mecânica. A mecânica do jogo, ela é bem realista, né? Então é mais difícil de atirar, é mais difícil de você correr e tal. E aí ele, não, pai, mas as pessoas querem assistir, é por isso mesmo, para ver a gente morrer e passar vergonha, né? Então, ok, vamos lá queimar a cara na internet. Então tem 2 episódios na Twitch, se você quiser assistir, umas lives de 2 horas, 1h30 de ontem. Você pode assistir ali e acompanhar a nossa saga ali, morrendo de clicker, de instalador, de corredor e tal. O Joshua tomando susto. Tomando susto e gritando quase meia-noite, enfim.
Legal. Vamos voltar aqui, então. A gente tem, logo depois do prólogo, a gente tem, dá de cara com essa cena, que também não é por acaso, você vê a Ellie em posição fetal. É uma criança, né? A inocência e a esperança renascida a partir da Ellie. E deixa eu já passar para a próxima, depois eu volto. Essa cena aqui, onde tem o diálogo da Ellie com o Joel e com a Tess, assim, é muito interessante, porque você vê o Joel e a Tess na sombra, na escuridão ali, e ela tá banhada de luz, né? Então você vê o contraste de luz e sombras, mostrando assim, olha, ela é alguém que não foi corrompida ainda por esse e deitada mundo. Naquela vegetação ali, né? Nascente sim, ali, sim, né? Rasteirinha, vigorosa, né? Nascente. Então eles quiseram trazer esse contraste, né? Mostrando que a Ellie é a esperança. Ela é a esperança, mesmo que o Joel ainda, né, titubie, né? E fique relutante em acreditar que ela seja a esperança, que ela possa trazer algo de bom. Em todo momento, a maneira como eles filmam a série traz essa dualidade, traz essa coisa que você saiba que está na Ellie a esperança de tudo isso aqui, né? É interessante, porque algumas cenas onde eles estão caminhando, as cenas deles andando em campo aberto ali na cidade são magníficas, né? Você vê a destruição, o abandono, ao mesmo tempo você vê a vegetação exuberante ali, os animais ainda retornando, né? Muitos pássaros e tudo mais. Então você vê essa dinâmica aí. Tem uma cena onde você vê um ursinho de pelúcia jogado no chão ali, que passa enquanto passa os calçados deles ali, você vê. Então, tudo leva a mostrar assim, olha, a inocência se perdeu. Esse é um mundo brutal, então não tem como a inocência prevalecer ou, né, a esperança prevalecer num mundo como esse, né? Então, eu acho muito interessante sempre essa questão do jogo de cores, de luzes que tem. Essa cena ficou muito clara. Enquanto ela estava ali toda feliz, ali falando muito, os dois estavam ali quase não dá para ver o Joey até sentados ali em cima de alguma coisa no escuro, enquanto ela estava ali comendo um lanchão, um sanduba, né, fazendo até inveja para os dois. Poxa! Porque eles ali, né, comendo, sei lá, qualquer coisa, e ela comendo um sanduíche de frango. E eles, você tá comendo frango? Frango existe ainda nesse planeta, nesse mundo, né? Não, que a Marlene tinha era um frango contrabandeado, né? Cara, e os outros só, né? Então, aqui essas cenas onde, e elas são muito parecidas com o que tem no jogo. Você vê esses prédios, o prédio tombado, você entra nesse prédio no jogo, você, né? Quem estava com a gente ontem viu a gente lutando lá para sair do prédio. E o bom que o pessoal estava me ajudando ontem. Teve um rapaz que entrou lá e falou: faz isso e tal. A gente fez e conseguiu sair daquele museu. Abençoado, fala abençoado que é melhor, para conseguir sair daquele lugar, né? Então foi assim, horrível. Então a natureza ela é linda, assim, o trabalho que eles estão tendo está sendo sensacional, porque está mostrando essa questão de uma natureza exuberante, viva, ao mesmo tempo que ela é mortal, porque é nessa natureza onde o fungo prolifera, e a gente descobriu algumas propriedades do fungo que não tem no jogo, né? O Nathan já tá aqui já. Tá bom, fala aí, pro player. Vocês lutando, acho que vocês estavam sofrendo mais do que lutando. Mas é claro, somos apenas humanos, somos only humans apenas, né? Tu quer comentar alguma coisa sobre isso? Foi a primeira vez que a gente viu também hordas de infectados tomando uma vitamina D ali no sol, né? Saindo para o sol, acho que tem alguma coisa a ver com o fungo, né? O fungo, para se proliferar, precisa de um ambiente úmido e quente. E a questão de estarem todos interligados, isso foi muito interessante. A impressão é que o fungo tem transforma os infectados, eu não vou nem chamar de zumbi, porque não sei se é a palavra adequada a zumbi, né? Mas é uma consciência coletiva que acaba gerando, né? A gente percebeu isso na cena do Capitólio ali, onde o Joe mata um dos remanescentes ali, e aquilo faz com que
o fungo se conecte com o morto, né, com aquele que foi morto por eles, com esses que estavam ali, e todos eles vão para o mesmo lugar. Então, ou seja... E foi quase que um apito de cachorro, né? Sim. A hora que o fungo sai do cara que morreu ali na terra e tal, daqui a pouco eles já ouvem os barulhos, e aí... Essa cena também é terrível, né? Enfim, e aí eles vêm, né? Ah, sim, fomos apresentados para os instaladores. Então, assim, eu acho que aqui fizeram aquela questão. Bom, se você já jogou, você vai dizer, ah, aí estão os instaladores. Se você não jogou, você vai falar, meu Deus. Que horror. Trabalho de maquiagem primoroso também, né? Eu só não peguei o nome do responsável, mas é o mesmo que fez o Vecna, em Stranger Things, na temporada atual, o Rei da Noite, de Game of Thrones, né? E na Casa do Dragão, que fez a evolução da doença do Rei Viserys lá, né? Isso. Que vai pegando uma lepra ali, que vai apodrecendo em vida, né? Então, você tem aqui e assim, é muito difícil, porque assim, não é uma coisa só, né? Cada um é de um jeito. Então, assim, e como tem vários estágios da infecção, então você vai acompanhando essa evolução também na maquiagem ali, né? Então, assim, nota 10, então muito, muito bom essa questão. E é assustador, né? A cena com os instaladores ali foi realmente assustadora. Comentários? Não tem o que falar, a hora que eles aparecem, dá um negócio, tá? Bom, aí nós temos o sacrifício da Tesma. A maior polêmica do episódio foi isso aqui, né? E aqui o baita do spoilerzão mesmo. Eu falei que tinha spoiler, né? Mas enfim. Bom, também é complicado falar de spoiler se o jogo já existe há 10 anos, né? Então, assim, no jogo, só que é diferente, né? No jogo, a Tess, ela é mordida, né? Tanto ela quanto a Ellie, enquanto ela já começa a ficar deteriorada ali em poucos minutos depois. A mordida da Ellie não acontece nada, provando que ela é de fato imune, né? Imune. Então você tem essa questão, e a Tess ali para salvar, né, a Ellie e o Joel, ela se sacrifica, né, tentando incendiar ali o Capitólio para queimar o maior número de infectados possível para que os dois consigam fugir, né? E aí você tem o beijo fúngico, né, ali, né? E aí o pessoal fica assim, mas que coisa, isso não tem no jogo, não sei o que lá e tal, né? Eu achei bem interessante, porque a ideia aqui, depois eu fui dar uma pesquisada, depois se vocês quiserem, né, conseguirem entender bem o inglês, tem o episódio com os showrunners da série, né, por dentro do episódio, onde eles falam sobre o episódio. Isso, é um podcast. Podcast da da HBO, né? faz isso com as séries dela, Todas né? as séries. Todas as séries, eles fazem um podcast. Então, no dia posterior ao capítulo, eles soltam o podcast, geralmente com os produtores, os diretores da série, enfim, para que eles possam comentar aquele capítulo e como que eles filmaram, qual era a ideia e o que eles queriam passar. E aí isso é bem interessante, só que é em inglês, né? Quem entende bem inglês vai conseguir escutar numa boa esse podcast, vale a pena. Eu escutei esse podcast só quando eu estava assistindo The Watchmen. O Watchmen eu escutei o podcast porque o podcast foi primoroso, mas eu sou lenta no inglês, então eu sofro bastante. Eu tenho que escutar várias vezes para entender certas coisas, então eu geralmente não me aventuro, mas quando eu tô com muita vontade, eu tento. Então ali o que foi interessante é que os dois, tanto que um dos showrunners é o criador do jogo, né? O responsável pelo jogo. Então, comentando ali que a ideia, os infectados eles só são violentos se necessário. A função deles é levar o fungo para o maior número de pessoas possível, para acabar com a humanidade e que todos eles sejam, né, receptáculos do fungo. Se você tiver resistência, eles serão agressivos. No caso aqui, se você ficar parado, não teria, se você aceitar, né, de livre e espontânea vontade, receber ali o fungo, né, que no jogo é um pouquinho diferente, no jogo são os esporos que contaminam, então assim, você tem que usar máscara em alguns lugares para não respirar os esporos, então a contaminação vem pelo ar e também pela mordida dos infectados, então você tem essas duas formas, né?
Então, achei interessante mostrar que a consciência do fungo coletiva ali, né, essa agressividade dos corredores, que é o primeiro estágio ali, né, ela tem esse propósito de, não é uma violência gratuita, tem um objetivo por trás, né, de trazer mais membros para esse grupo, para essa colmeia e tal, gigante, né? Ok? Então temos o sacrifício da Tess e aí o episódio termina. Então agora a jornada vai ser somente Joe e Ellie. O Joe e a Ellie. E aí agora vamos ver, esperar esse terceiro episódio aí, né? A Tess ficou pelo caminho, é uma pena, foi triste esse fim aí de episódio. Mas quem já jogou já sabia, né? Tem algumas cenas no jogo que são muito tristes ainda, que assim, se seguirem, né, a mesma tendência de mudar algumas coisas, manter a essência, a gente vai sofrer bastante ainda nas próximas semanas. Porque uma coisa é você ver o jogo, né? Outra coisa é você ver o live action, no caso ali, né? Então, pensando um pouco nessa questão do segundo episódio, nós trouxemos aqui alguns princípios rápidos, só para a gente passar aqui, não vamos aprofundar, né? Aprofundamos na live da semana passada, onde estamos postando cortes aí, então se você não assistiu, dá uma olhadinha na live da semana passada, a gente deu um panorama, e aqui a gente vai só trazendo alguns upgrades aí para ajudar na compreensão do que for necessário para o episódio da semana. Cuidado com o consumismo, esteja contente com o que você tem hoje, né? Então, assim, é interessante, porque tudo aquilo que dava status para a humanidade há 20 anos atrás, agora é obstáculo. Eles têm que saltar carros, saltar ônibus, saltar caminhões. Tudo aquilo que antes era aquilo que nos movia, agora é aquilo que nos impede de avançar. Então, isso eu acho muito interessante. Você tem carros jogados para todo quanto é lugar, assim, né, em todos os lugares, e aí você tem para mim é uma discussão interessante que a gente faz sobre consumismo, sobre né, quantas coisas que a gente tem, de fato, se nós precisamos de tudo isso, né? Aquela ideia de um carro por pessoa, sempre, né? Embora tenha 5 lugares no carro, as pessoas andam sempre sozinhas dentro do carro. Então, é uma questão interessante para a gente ponderar com relação a isso. Falou alguma coisa? Não, senão a gente vai se estender demais. Estou como referência aqui Filipenses capítulo 4, né? É um clássico, a gente traz, volta e meia, a gente traz esse texto de Paulo aqui, dizendo sobre contentamento, né? Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, cuidado, porque às vezes a gente vive em função das coisas e as pessoas são mais importantes do que coisas. Então, nesse mundo aí, nesse mundo pandêmico em que eles estão, você olha tudo abandonado, tantas coisas, tantas riquezas e nada vale, porque tudo o que eles precisam é conseguir extinguir essa epidemia por fungo, e ninguém sabe a resposta disso. Ninguém tem a resposta para isso. E aí não adianta ter casa, carro, nada funciona e não tem necessidade. Você tem que a luta pela sobrevivência diária, né? O medo de se infectar o tempo todo, o medo de se perder, e você só tem ali a sua vida, e é uma vida extremamente amarga, né? Porque você vai perdendo aqueles que você ama, você não consegue estar perto realmente daqueles que você... A maioria já perdeu, quem ama, enfim, e traz algumas coisas para nós refletirmos, né? Até que ponto nós conseguimos viver contentes sem ter, sem consumir, porque nós somos levados pela sociedade de consumo a ter, a adquirir, a querer mais e mais e mais. E até que ponto isso realmente vale a pena? O Nathan colocou aqui que o Barry Gower é o designer responsável pelos instaladores, né? Eu não consegui fazer a pesquisa dos nomes. O segundo ponto, a responsabilidade com a natureza, né? O nosso domínio sobre a criação precisa ser equilibrado. Muita gente usa o texto que eu vou citar ali de Gênesis, né? Falando que o homem tem que sujeitar e dominar
sobre as criaturas, sobre os animais, sobre a natureza, enfim, e a gente usa isso como argumento para destruir tudo, né? Então, a gente já falou sobre isso quando a gente, lá alguns anos atrás, ali, quando a gente falou da pandemia, né, que o responsável pelo avanço aí da questão da Covid é justamente a diminuição das florestas, né? Quanto menos espaço você tem, animais silvestres começam a ter mais contato com seres humanos e isso vai gerando novos patógenos ali, ou fazendo metamorfoses, né? Como no caso da série, né? O fungo que não era, não tinha capacidade de entrar nos seres humanos ali e tudo mais, por causa da nossa temperatura interna, o aquecimento global fez com que aquele fungo tivesse uma mutação, se adaptasse a um mundo mais quente e com isso conseguiu sobreviver no nosso sistema, dentro do ser humano, né? Então, essa questão. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E a gente não fala sobre isso na igreja. Assim, na faculdade a gente tem os temas de bioética, tem uma série de questões ali que envolvem essa questão da natureza e como a gente deve exercer esse domínio com responsabilidade e com equilíbrio, né? Porque a palavra equilíbrio, que a nossa sociedade não consegue se utilizar. Ela é super falada, mas a gente não consegue se utilizar. Não consegue colocar em prática. É só seguir o que o Thanos falava, né? Equilíbrio, totalmente equilibrado, como deve ser. Não. Não, brincadeira. Não, brincadeira, gente. Nós não somos neomalthusianos, ok? Não somos. Não. Já falamos sobre isso também, Já quando falamos sobre de Thanos lá atrás também, né? Quer ler o texto? Então, esse texto clássico, né, sobre esse assunto. Então, nós colocamos lá o texto de Gênesis 1, versículo 26, que diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, a questão do domínio, né? Muitas vezes nós nos perdemos na questão do domínio, no dominar a natureza, mas até que ponto a gente já não ultrapassou esse domínio, né? O dominar é a gente conviver com a natureza, nos utilizando daquilo que é necessário para a nossa vida, sem interferir totalmente no equilíbrio dela. À medida que nós vamos interferindo no equilíbrio da natureza que nos rodeia, e hoje a gente já destruiu a maior parte das florestas que existem no mundo, hoje nós já conseguimos mexer em vários biomas que nos cercam, nós estamos à mercê também dessa natureza se voltar contra nós. Ou melhor, todo um bioma que estava ali fechadinho na dele, né? Com os seus animais, com os seus fungos e os seus vírus e tudo, as bactérias que estão ali trabalhando em harmonia dentro daquele bioma, à medida que nós vamos interferindo nesse ciclo natural da vida, nós estamos nos colocando à mercê de coisas ruins, né, que possam vir a nós. Porque estamos acabando com a água, estamos destruindo o solo, então nós vamos ter que arcar muitas vezes com a desertificação de vários lugares à medida que nós vamos tirando toda a vegetação natural daquele lugar. Então, tudo isso vai se reverter em prejuízo para nós. Mas que muitas vezes nós estamos ali, nós só focando no lucro e no desenvolvimento e não pensamos que em algum momento a conta chega. E é nisso que nós temos que prestar atenção hoje, né? Na palavra equilíbrio e pensar também que hoje aquilo que faz com que nós nos movamos a destruir um bioma que estava ali funcionando em harmonia, vai, infelizmente, alguns anos depois, nos trazer consequências. E aí nós teremos que arcar com elas. Muitas vezes não no nosso tempo de vida, mas dos nossos filhos, nossos netos, um preço vem em algum momento, né? E quem estiver vivo naquele período vai pagar por isso, né? Então, precisamos discutir essa questão que a gente não escuta. Ultimamente, a gente não tem ouvido falar muito sobre meio ambiente e tudo mais, a importância, né? Tem sido colocado num ambiente não com a importância devida. É um foco mundial isso, então, assim, é uma discussão que precisa ser feita aí. Precisa ser feita. E também a igreja tem que participar dessa discussão aí, né, ajudando a difundir aí esse assunto.
E para terminar, o último ponto, o mais óbvio de todos ali, o sacrifício da Tess, o sacrifício pelo próximo, né? Ela abre mão da própria vida para que o Joel e a Ellie tivessem uma chance, pelo menos, para escapar, né? Não era nem garantido que escapassem. No jogo é bem diferente essa questão do sacrifício dela. Quem chega não são os infectados, mas os soldados da Fedra. Então, quando eles chegam, a Tess fica, né? Para que eles. A gente ganha 10 segundos, na verdade, né? Não adianta muita coisa. Você consegue subir uma. Você sobe uma escada e quando você olha de cima para o saguão, tá lá a Tess morta já. Né? E aí um dos soldados fala que ela matou 2 soldados e morreu. Você parece assim, meu Deus, não valeu nada. Né? O sacrifício dela levou 2 soldados só e deu 15 segundos a mais para você fugir. Depois tem que enfrentar todos os soldados do mesmo jeito, né? Mas enfim. Então é essa questão do sacrifício pelo próximo, né? Se sacrificar por alguém que, no caso da Ellie, mal tinha conhecido ela, né? Há um relacionamento entre os dois, fica ambíguo para a gente saber se aquilo é só uma parceria de contrabando ou se tem alguma coisa a mais. Eles moravam juntos, então, né? Dá a entender que existe alguma coisa além disso. E ali no diálogo tem alguma coisa também onde a Tess fala que ela nunca pediu para ele corresponder àquilo que ela sentia, então fica no ar aí, né? Assim como no jogo também fica no ar se os dois têm um relacionamento. E aí o texto bíblico, João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, né? Falando do sacrifício de Cristo, mas ao longo da história nós tivemos muitos homens e mulheres que seguiram o exemplo, entregando suas vidas também para que outros tivessem a oportunidade de viver. É isso, então, sobre o episódio 2.